Eu, desde o primeiro dia aqui nessa comissão, tenho prestado muita atenção aqui nos discursos, no plenário, e especialmente na exposição, ou nas exposições dos autores aqui da denúncia que é objeto do nosso trabalho. Eu vim no dia aqui na expectativa de assistir uma aula do professor Miguel Reale Júnior, inspirado no teu pai, que todos nós admiramos como doutrinador, direito civil. Vim aqui para assistir a jurista doutora Janaína, ou advogada, e também o doutor Hélio Bicudo, que foi representado pela tua irmã no dia. Mas tive o desprazer de assistir aqui naquele dia dois ex-funcionários do PSDB, dois ex-militantes do PSDB, doutor Miguel Reale, que foi ministro de Justiça do presidente Fernando Henrique, e a doutora Janaína, que foi subsecretária de Justiça no governo do PSDB em São Paulo. E o doutor Hélio Bicudo, que é um dos autores aqui desta peça, que nós do PT conhecemos bem, que durante todo o período que ele foi agraciado com cargos em administrações do partido ou em direção do partido, ele nunca levantou uma voz, uma palavra sequer, contra o Partido dos Trabalhadores. Bastou negá-lo a um pleito dele de ocupar um cargo em organismo internacional, que o doutor Hélio Bicudo se virou contra o PT, demonstrando aqui nessa peça o teu ressentimento e a tua ação ressentida contra o Partido dos Trabalhadores. O currículo dos autores na área penal é de ser respeitado, mas o currículo dos autores em matéria orçamentária, em matéria econômica, não merece nenhuma consideração de respeito por todos nós. O currículo do escritório dos autores também não tem nenhuma expertise nesta matéria. E olhando aqui o material que eles protocolaram aqui nessa casa, eu estou aqui com um dos 6 volumes, a gente percebe, me chegou a informação nesse período, de que isso aqui não foi nada mais, nada menos do que um ajuntamento de funcionários do Tribunal de Contas, da União, coordenado por dois membros que, quando foram para o Tribunal de Contas, já foram com o objetivo, com a meta de perseguir o governo do presidente Lula, de perseguir o governo da presidente Dilma, de ranço contra o Partido dos Trabalhadores. Eu não vou me ater muito à tecnicalidade, nem vai dar tempo aqui também, e nem vou discorrer muito sobre o relatório do deputado João Arantes, porque já foi aqui exaustivamente debatido, mas queria fazer alguns comentários sobre a denúncia em si. Olha, como que uma denúncia, que é um ajuntamento de anexos, de documentos de funcionários do Tribunal de Contas entregue para os advogados, no dia 15 de outubro de 2015, denunciando o descumprimento da lei orçamentária em 2015. E na folha 67 desse primeiro volume, está aqui uma solicitação dos autores, pedindo para que a Câmara Federal solicitasse e enviasse a eles várias informações e documentos ainda de posse do Tribunal de Contas, que ainda está analisando a peça orçamentária da despesa da presidente Dilma nesse momento. Olha, a Câmara não entregou esses documentos, está aqui na página 67, porque ela não tinha como entregar. O presidente Eduardo Cunha despacha, defere esse pedido no dia 9 de dezembro, ou dia 2 de dezembro, se não me falha a memória. Também não tinha acabado o ano orçamentário, a gestão daquele ano. Olha, como que uma peça desta natureza, requer credibilidade,
feita por militantes do PSDB, por ex-funcionários do PSDB, no meio do exercício, não foram entregues a eles vários documentos e informações solicitados para a Câmara Federal, e eles fazem a denúncia com a tal consistência do descumprimento da lei orçamentária. No dia que o presidente Eduardo Cunha deferiu o processo de impeachment, que todos nós conhecemos aqui o momento, aquele dia, foi exatamente o dia que a Câmara aqui, por 385 votos, votou o PLN 5. Se tinha alguma ilegalidade, ela foi sanada naquele momento com a aprovação daquela lei, por ampla maioria aqui nessa casa. Então, a peça jurídica não requer credibilidade. A origem da peça, os autores da peça, os funcionários do Tribunal de Contas que entregaram para os autores os anexos, os documentos, esse ajuntamento de documento, não merece consideração e não merece o nosso respeito nesse processo. Indo para o campo político, tentando aqui me defender um pouco, como fizemos aqui todos os membros do Partido dos Trabalhadores, fica aqui uma grande indagação. Muitos discursos que a gente ouve daqueles que defendem o impeachment dizem que estão tentando sintonizar com as ruas. Mas que sintonia é essa com as ruas, onde você não consegue ir, falar, acompanhar um ato nas praças públicas de São Paulo, a oposição aqui nessa casa? Quem vai governar o Brasil caso de um processo de impeachment seja vitorioso aqui? Vai ser os donos dos meios de comunicação que estão promovendo esses atos? Ou serão os partidos de oposição que estão aqui dizendo que estão promovendo esses atos? Mobilização por mobilização, povo por povo, eu desafio aqui, pode juntar todos os partidos de oposição aqui nessa casa e vamos para qualquer praça de São Paulo, do Brasil, contra o Partido dos Trabalhadores, sem que use o poder da mídia, a influência da mídia, o ódio da mídia. Nós vamos medir quem é que tem capacidade de mobilizar nesse país. Nós tivemos a mídia contra os nossos atos. Chamamos pelos carros de som, pelas mídias sociais, pelas portas de fábricas, e colocamos tanta gente quanto colocaram a oposição, chamado por os grandes meios de comunicação do Brasil. Então, se é isso, se é sintonizar com a rua, nós também temos gente para sintonizar com essa casa aqui, e nós vamos ver aqui no dia 17, se for votado aqui no domingo, quem é que vai colocar mais gente aqui em volta do Congresso Nacional. Aqueles que, enganados pela mídia, que influenciados pela mídia, não pelos partidos de oposição, porque não tem capacidade de mobilizar, não tem credibilidade para mobilizar, não consegue falar nos atos que eles vão e dizem que é deles. Vamos fazer aqui uma reflexão. Olha, se o nosso governo está mal, se o nosso partido está mal, está sendo acusado de tudo enquanto é situação nesse momento, quem é que deveria estar nesse momento disparado para ser o próximo presidente da República? Deveria ser aquele que perdeu as eleições, que teve 48% dos votos no segundo turno. Qual é a situação do nosso grande opositor hoje aqui no Brasil? Quem é da oposição que pode se vangloriar que está bem nesse momento, já que toda a carga de preconceito, de ódio, de mentiras é para cima do Partido dos Trabalhadores? Quem é que está ganhando com isso na política brasileira? Quem é que vai conduzir o Brasil caso passe aqui o processo de impeachment? Quem é que está com moral, com autoridade, para construir o chamado governo de união nacional que eu ouço por aqui pelos corredores do Congresso, vira e mexe? Terá muito mais condições, deputados, aquele que está mobilizando as pessoas que têm consciência política,
as entidades que têm história nesse Brasil, que prega a decência, que não prega o ódio, que implantou aqui nesse país a dignidade, a civilidade, aquele partido que tirou milhares de pessoas da miséria, que colocou um monte de jovens negros pobres da periferia dentro das melhores universidades do Brasil, aquele que recuperou o salário mínimo e hoje nós temos o melhor salário mínimo na história do Brasil, aquele que colocou, que deu dignidade para os trabalhadores, que colocou milhares de trabalhadores fazendo política no Brasil, mulheres, negros, homens, índios. Foi para isso que nasceu o Partido dos Trabalhadores. Aqueles que, às vezes, hoje, induzido pela mídia brasileira, que estão nos vaiando, que estão nos agredindo, poderão ser aqueles que daqui 3, 4 meses, no caso de um afastamento da presidente Dilma, vai sentir saudade do Partido dos Trabalhadores. Foi assim em muitos momentos da história. Foi assim com o presidente Getúlio Vargas, que muitos, no dia da morte do presidente Getúlio Vargas, que fazia protesto contra o presidente Getúlio Vargas, no dia seguinte da morte, já estava chorando a morte do presidente Getúlio Vargas, porque sabe da história do compromisso, conhece a nossa história, sabe que na hora H, sabe com quem contar, sabe que na hora que colocar aqui no plenário dessa casa o projeto de reforma tributária, tributando as grandes fortunas, tributando as altas rendas, tirando tributo do salário dos trabalhadores, sabe com quem pode contar, sabe que vai contar com o Partido dos Trabalhadores e teus partidos aliados historicamente. Aqueles que estão hoje sendo induzidos pela mídia, sabe que na hora de colocar aqui nesse plenário, na hora de votar no plenário dessa casa, a reforma política contra o poder econômico, contra a influência do poder econômico no processo eleitoral, sabe que pode contar com o Partido dos Trabalhadores pela tua história, pela tua inserção social, pelas tuas lutas. Então nós vamos ver que popularidade baixa não é motivo para pichar qualquer presidente, qualquer prefeito, qualquer governador. Se nós hoje estamos nessa situação, mas foi a partir de 2003, quando pegamos esse Brasil, com a inflação nas nuvens, com juros nas estratosféricas, com desemprego maior da história do Brasil, muito maior do que hoje, foi esse partido que consertou o Brasil, que deu dignidade para o Brasil, que deu dignidade para os trabalhadores. Sabe dessa história, sabe que pode contar. Não serão aqueles que tiveram a oportunidade de ganhar a eleição, mas perderam quando compararam o currículo, a história do nosso adversário com a história da nossa candidata, da nossa presidente e do nosso partido, e perceberam que não era ali que ia ter melhores salários, que não era ali que ia ter mais jovens negros dentro da universidade, que não era ali que ia ter dignidade para os índios, para o povo pobre desse país e para a classe média trabalhadora desse Brasil. E é por isso que nós aqui não temos vergonha, não temos medo de dizer que nós somos contra o golpe e contra o impeachment à presidente Dilma e ao Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, deputado. À 1h54 da manhã, passo a palavra ao deputado Marcelo Aro, para, nos termos regimentais, tem 15 minutos para o seu pronunciamento.